clamor a Nossa Senhora e São Cono para dinheiro, sabedoria, sorte e libertação das dívidas. Você já teve a sensação de que algo invisível trava sua vida financeira, mesmo quando tudo parece certo? Já tentou de tudo para atrair dinheiro, quitar dívidas ou ter sucesso no trabalho, mas nada anda? Talvez o que esteja faltando seja o que poucos ousam buscar: uma oração com poder real de destravar aquilo que ninguém vê. Hoje, você vai conhecer uma oração profunda, rara, direta ao céu, feita especialmente para quem precisa da intercessão de Nossa Senhora Desatadora dos Nós e São Cono. Se você sente que merece mais, mas algo sempre atrasa, esse momento é seu. Respire fundo e prepare-se. A mudança pode começar agora. Vamos começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Mãe Santíssima, Senhora Desatadora dos Nós, que conhece o coração dos homens e contempla com sabedoria o caminho de cada filho, venho com humildade buscar tua presença diante do Altíssimo. És aquela que, com paciência divina, toca os pontos confusos da vida e, com ternura inigualável, desfaz o que parecia inalcançável. Com São Cono ao teu lado, cuja fé desafiou a limitação humana e cuja intercessão é conhecida por levar auxílio até os recantos mais esquecidos, elevo agora este clamor. Em meio às incertezas que rondam o mundo e diante dos desafios que a vida lança, peço que sejais meus olhos diante de Deus, para que a sorte me favoreça e o sucesso não me passe despercebido. Com o coração voltado para o céu, desejo que aquilo que parecia distante comece a acontecer de maneira surpreendente, que portas até hoje fechadas sejam substituídas por passagens abertas e produtivas, que oportunidades diferentes surjam e que pessoas certas se aproximem com propostas que tragam transformação. Que o ambiente ao meu redor comece a ser organizado por mãos celestiais, afastando toda má intenção, inveja ou desejo contrário ao bem. Que a minha presença seja bem-vinda nos lugares certos e que os caminhos para alcançar prosperidade estejam iluminados por sabedoria vinda do alto. Não desejo atalhos, mas sim acesso claro ao que já foi preparado para mim no tempo de Deus. Onde houver dúvida, que venha clareza. Onde houver atraso, que surja avanço. Onde houver estagnação, que a fluidez aconteça de maneira contínua. Que nenhuma oportunidade se perca por distrações ou pela ação de terceiros. Que minhas decisões estejam afinadas com aquilo que me trará retorno. Que meu nome seja lembrado com respeito nos lugares que podem me favorecer e que o meu desempenho seja visível e valorizado. Clamo à Virgem que desamarra aquilo que amarra a sorte de tantos. Que as amarras que impedem o dinheiro de chegar, de permanecer e de se multiplicar sejam tratadas por mãos celestiais. Que os contratos certos venham, que os projetos certos me encontrem, que o momento certo não passe despercebido e que a preparação que trago seja reconhecida por quem tem autoridade para trazer avanço real. Que minha mente esteja apta para enxergar as oportunidades e também para proteger aquilo que conquistar, sem que escorra pelas mãos ou se dissolva no tempo. Peço também por uma nova fase, onde a escassez fique no passado e a prosperidade se manifeste de forma real. Que meu trabalho, independentemente do que for necessário, me leve para um ciclo em que a estabilidade financeira não seja apenas um desejo, mas uma realidade visível. Que o que for gerado por mim traga retorno justo e que seja possível manter e ampliar meus bens, sem medos, sem perdas repentinas, sem interferências externas. Que o nome de Deus seja exaltado em tudo aquilo que eu alcançar. São Cono, servo fiel, intercede por mim diante do trono divino, para que a sorte esteja ao meu lado de forma contínua, e que as oportunidades mais extraordinárias me encontrem de maneira inesperada. Que o meu dia a dia seja surpreendido por boas notícias, contratos, negócios, convites e propostas que mudem o cenário atual. Que pessoas influentes que podem me ajudar apareçam no meu caminho sem desconfianças ou exigências ocultas. Que o mal não tenha acesso ao que está por vir. Que nenhuma armadilha tenha espaço para se instalar. Que meus passos estejam protegidos por luz invisível e que tudo aquilo que não me pertence seja mantido longe, sem precisar passar por mim. Virgem Santíssima, que possui a chave de tantos destinos e já tocou os nós de tantos corações aflitos,
Contemplo agora esta prece que nasce do desejo por transformação legítima. Que minha mente permaneça alerta, meu discernimento fique apurado, minhas palavras tragam simpatia e credibilidade, e que eu seja lembrado com respeito onde for necessário ser lembrado. Que nenhum talento fique esquecido, que nenhuma habilidade passe despercebida, e que nenhuma tentativa de boicote seja bem-sucedida. Que aquilo que hoje ainda parece instável encontre base segura e que, nos dias que virão, eu olhe para trás com gratidão por tudo que foi conquistado com o amparo celestial. Que haja fartura sem arrogância, reconhecimento sem vaidade, avanço sem confusão. Que os ganhos que virão tragam não apenas tranquilidade, mas também novas possibilidades de construir, de planejar, de agir com visão e certeza. Que o dinheiro esteja presente de forma constante, suficiente e crescente, para suprir todas as necessidades, projetos e sonhos. Não desejo facilidade, mas sim direção. Não peço por milagres sem ação, mas por oportunidades que estejam ao meu alcance e que tragam consigo retorno verdadeiro. Que o inesperado seja positivo. Que o improvável se torne real. Que a rotina seja transformada e que minha presença onde estiver seja sinal de confiança, competência e bom resultado. Que os olhos que me olharem vejam potencial e credibilidade, e que as palavras que eu disser sejam recebidas como verdade e segurança. Que São Cono interceda por mim para que o inesperado me favoreça, que a sorte me acompanhe e que o dinheiro não se esconda de mim, mas chegue e permaneça. Que a Virgem Santíssima me ajude a compreender o tempo certo de cada coisa, a manter a fé quando nada parece avançar, e a reconhecer as oportunidades que virão com clareza e rapidez. Que nenhuma distração me desvie do caminho certo, e que nenhuma aparência me iluda. Que os acertos venham no tempo certo e com impacto duradouro. Confio que os céus já se movem, que os planos de Deus para mim não se perderam e que tudo que parecia difícil pode ser realinhado com sabedoria divina. Que os olhos de Deus estejam sobre mim, que minha vida profissional encontre estabilidade e ascensão, e que o sucesso seja visível, reconhecido e celebrado, sem obstáculos ocultos, sem interferências prejudiciais e sem perdas inesperadas. Que cada passo seja acompanhado pela presença da Mãe que tudo vê e do Santo que não falhe em sua proteção. Ó Mãe Santíssima, Senhora desatadora dos nós, que tudo contempla em silêncio e que, mesmo diante do impossível humano, segue trabalhando com delicadeza em cada detalhe da vida dos teus filhos, volto meu coração à tua presença. Neste instante, clamo pelo auxílio da tua sabedoria, da tua atenção serena e da tua proximidade com o trono divino. Sabes o que se passa em meu interior e conheces a realidade que tem me cercado. Sabes das noites em que a preocupação não me deixou descansar, dos dias em que os números não fechavam, das ligações inesperadas e das cobranças que chegaram quando eu menos podia. Sabes da pressão que as dívidas impõem sobre um homem, do peso que recai sobre os ombros quando se vive com contas não quitadas, com responsabilidades que se acumulam. Venho buscar auxílio na tua intercessão, junto a São Cono, aquele que não recusou o chamado e cuja vida permanece como testemunho da ação de Deus no improvável. Que ambos estejam atentos ao que venho trazer diante dos céus. Que minhas palavras cheguem puras, sem ruído de culpa, pois não carrego vergonha por tentar viver, trabalhar, fazer o que precisava, mesmo quando as condições não eram as ideais. O que busco agora não é apenas alívio momentâneo, mas uma verdadeira libertação. Que essa realidade de dívidas, cobranças e desequilíbrio financeiro seja completamente transformada, não por sorte passageira, mas por uma mudança concreta, duradoura e guiada por caminhos que conduzam a uma vida plena, sem sobressaltos ou preocupações com o amanhã. Que todas as pendências com bancos, pessoas, serviços ou instituições encontrem meios justos para serem resolvidas. Que os recursos comecem a surgir com clareza, que o inesperado traga soluções, e que o que me é devido também venha com rapidez e sem obstáculos. Que todo o valor necessário para colocar minha vida financeira em ordem comece a surgir de fontes legítimas, estáveis e seguras. Que o pagamento de cada dívida seja possível, real, completo, e que a paz volte a habitar em minha mente e em meu ambiente.
Que nenhuma cobrança chegue mais trazendo inquietação ou medo, mas que eu possa lidar com cada uma com tranquilidade e preparo. Que Nossa Senhora, com suas mãos que trabalham pacientemente nos nós da vida, toque agora os nós financeiros que se acumularam em minha história. Que os compromissos feitos no passado, que ainda me prendem, encontrem um novo desfecho. Que nenhuma pendência permaneça em aberto por mais tempo do que o necessário. Que minha responsabilidade não seja usada contra mim, mas seja vista pelos céus como sinal de alguém que deseja colocar tudo em ordem. Que nada seja retido quando o que se busca é justiça e equilíbrio. Clamo por ajuda para quitar tudo aquilo que pesa sobre minha consciência e minha rotina. Que cada compromisso feito seja encerrado com dignidade e que nenhuma dívida seja usada para alimentar humilhações, julgamentos ou limitações. Que nenhuma pessoa ou sistema financeiro tenha poder para me fazer sentir pequeno ou inadequado. Que cada dívida paga represente também o fim de um ciclo e o início de uma nova realidade em que a liberdade financeira possa ser vivida em plenitude. Que o dinheiro necessário venha por caminhos inesperados e que os recursos não apenas cheguem, mas também sejam suficientes para liquidar o que for preciso, sem faltar em outras áreas da minha vida. Que o que tenho, mesmo que pareça pouco, seja multiplicado. Que surjam propostas que tragam retorno financeiro consistente, clientes que paguem com pontualidade, contratos que ofereçam segurança e oportunidades que tragam mais que promessas, que tragam resultado. São Cono, servo fiel e protetor contra a escassez, intercede junto ao Altíssimo para que esta realidade mude agora. Que aquilo que parecia um labirinto de contas e vencimentos se transforme num caminho viável, em que cada passo me aproxime da solução definitiva. Que nenhuma dívida seja esquecida ou negligenciada, mas também que nenhuma me atormente com peso maior do que aquilo que representa. Que a clareza e a habilidade para negociar e quitar estejam comigo em todas as situações, e que a dignidade que carrego não seja abalada por nenhum número, documento ou cobrança. Virgem Santíssima, que nada julga e tudo entende, acompanha-me em cada decisão, em cada movimentação, em cada oportunidade de resolver pendências antigas. Que a tua presença traga discernimento diante de novas escolhas e que eu não me veja mais repetindo erros que me colocaram em situações difíceis. Que o aprendizado que essa fase me proporcionou seja suficiente para nunca mais voltar ao que agora desejo deixar para trás. Que essa libertação alcance todas as áreas atingidas pelas dívidas: meu nome, meu crédito, minha tranquilidade, meus relacionamentos, minha energia e minha estabilidade. Desejo uma vida sem dívidas, sem acúmulos de contas, sem medo de abrir correspondência ou atender ao telefone. Desejo acordar todos os dias sem que a primeira lembrança seja uma cobrança e sem que o último pensamento da noite seja uma conta vencida. Desejo respirar sem o peso do desequilíbrio financeiro e viver cada dia com a leveza de quem sabe que tudo está organizado. Que isso não seja apenas um desejo, mas uma realidade que se torne presente o mais breve possível, sem sacrifícios injustos, sem prejuízos maiores, sem novos desequilíbrios. Que a tua intercessão, Mãe de bondade, alcance os céus com precisão. Que São Cono, com sua ação certeira, encontre meios que estejam ocultos aos olhos humanos. Que a sabedoria do alto me guie a cada passo. Que a proteção divina me acompanhe em cada decisão. Que nenhum engano se aproxime, que nenhuma armadilha me envolva, que nenhum laço de confusão tenha acesso à minha vida financeira. Que o que for meu chegue em paz e que o que não me pertence seja mantido longe. Agradeço desde já pela presença dos céus, pelo olhar atento da Mãe que tudo vê e pelo cuidado de São Cono, que nunca se omitiu diante do clamor por ajuda verdadeira. Que esta oração encontre acolhida onde precisa e que, a partir de agora, o caminho se abra para uma vida equilibrada, livre, próspera e sem dívidas. Que essa nova realidade se instale de maneira silenciosa, sólida e segura, e que o que parecia impossível se transforme numa conquista concreta. Santa Mãe de Deus, Senhora desatadora dos nós, venho diante da tua presença com o coração em silêncio e a alma desejando alcançar entendimento e êxito, pois são muitos os caminhos que se cruzam e nem todos conduzem ao que verdadeiramente transforma a realidade de um homem.
Sei que teus olhos alcançam muito além do que os olhos humanos enxergam, e que teus gestos delicados tocam o invisível e reorganizam o que parecia perdido. É chamada quando o nó já está feito, quando o fio da vida se enrosca nas escolhas, nas limitações, nos atrasos e também nos pensamentos que se repetem sem trazer solução. Hoje, trago-te um pedido que nasce não da ganância, mas do anseio por estabilidade, lucidez e prosperidade construída sobre solo firme. Com São Kono ao teu lado, cuja presença intercede por quem busca melhoria legítima, que esta prece alcance o trono do Altíssimo. Que se faça ouvir entre as muitas vozes que se erguem, pois não nasce da ansiedade, mas da vontade de caminhar por vias mais prósperas, onde o sustento se amplie e os bens se multipliquem sem inquietações ocultas. Que a sabedoria desça sobre minha mente como um guia permanente, ensinando a separar o que serve do que engana, o que soma do que confunde. Que toda ideia que vier a mim seja útil, que toda palavra dita por mim alcance escuta favorável, e que toda decisão tomada por mim gere frutos consistentes e duradouros. Que minhas ações, por menores que pareçam, estejam conectadas ao que gera resultado verdadeiro. Que os recursos não escapem por entre os dedos nem se esgotem sem retorno. Que a sorte me visite não de maneira passageira, mas como uma presença recorrente, que se manifeste em negócios, encontros, propostas, investimentos, negociações, sorteios, oportunidades e até mesmo nas escolhas que pareçam banais. Que aquilo que muitos procuram sem alcançar, encontre em mim um espaço fértil para se instalar. Que as bênçãos relacionadas ao acúmulo de bens materiais não sejam vistas como fardo, mas como consequência da ordem celestial na minha vida. Peço que os caminhos que conduzem à riqueza sejam iluminados com clareza. Que as distrações que desviam, as ilusões que atrasam, e os atalhos que confundem sejam mantidos fora da minha trajetória. Que o discernimento nunca falte, para que as palavras certas sejam ditas nos momentos exatos, e para que o silêncio também seja mantido quando o barulho do mundo buscar corromper a verdade. Que as escolhas se conectem com a abundância e não com a repetição de fracassos. Que tudo que hoje não passa de intenção se materialize em conquistas. Que São Kono, patrono daqueles que confiam mesmo diante da escassez, seja canal de intervenção divina sobre os meus passos. Que sua intercessão me favoreça na busca pela estabilidade financeira que desejo alcançar. Que o dinheiro chegue com rapidez e que permaneça. Que os bens adquiridos não sejam ameaçados por perdas ou surpresas. Que imóveis, objetos de valor, investimentos e patrimônios estejam protegidos e que cada conquista seja ponte para novas oportunidades, e não para medo de perder o que foi alcançado. Que haja entendimento profundo do valor real de cada bem, e que cada aquisição tenha propósito, função e sentido. Peço também sabedoria para administrar cada valor recebido, cada pagamento feito, cada negociação iniciada. Que minha intuição seja afinada com aquilo que não se vê, para que eu saiba identificar o momento de agir e o momento de aguardar. Que eu esteja sempre em sintonia com a melhor decisão possível diante de cada cenário. Que mesmo nos ambientes mais disputados, eu encontre espaço e destaque, que minha presença gere interesse legítimo, confiança e respeito. Que as pessoas certas se aproximem e que parcerias vantajosas se tornem realidade com fluidez. Que todo tipo de prejuízo, confusão e instabilidade seja afastado de minha realidade. Que nenhum engano financeiro tenha acesso à minha vida. Que contratos não tragam cláusulas ocultas. Que acordos não se voltem contra mim. Que cifras não escondam armadilhas. Que as palavras sejam claras. Que os lucros sejam limpos. Que os acordos sejam justos. Que tudo aquilo que parecer pequeno seja início de algo grande. E que tudo que for grande esteja sempre sustentado por justiça. Ó Senhora, que nunca reco diante de quem te busca com sinceridade, toca os nós que impedem que o acúmulo de bens se torne realidade em minha vida. Quebra os laços que ligam meu nome à escassez, à incerteza e à repetição de perdas. Que toda lembrança de fracasso seja substituída por memórias de conquistas. Que o passado não seja obstáculo para o que pode chegar agora. Que não haja mais demora na resposta dos céus, que o tempo da construção seja agora,
e que o tempo da colheita não tarde. Que toda conquista venha com paz, que toda aquisição venha com estabilidade, e que o que me pertence me encontre. Que os dias que virão sejam preenchidos por notícias positivas relacionadas a dinheiro, patrimônio, investimentos e ganhos inesperados. Que meus talentos e habilidades sejam reconhecidos e remunerados com justiça. Que novas fontes de renda surjam e que eu esteja preparado para lidar com cada uma delas de maneira sábia. Que aquilo que parecia bloqueado seja liberado. Que aquilo que parecia distante comece a se aproximar com naturalidade. Que meu nome seja citado em ambientes que tragam portas abertas, que meus projetos sejam aceitos com entusiasmo, e que meu trabalho seja procurado por quem tem capacidade de pagar com generosidade. Peço que a mão de Deus esteja sobre tudo que me diz respeito no campo material. Que nenhum centavo seja desperdiçado, que nenhuma oportunidade seja perdida, que nenhum contrato seja assinado sem utilidade real. Que toda negociação me leve para mais estabilidade e que toda decisão esteja conectada com sabedoria vinda do alto. Que os anjos caminhem à frente de cada movimento, que os santos me acompanhem nas decisões, e que tua presença esteja sempre ao meu lado como aquela que vigia, cuida e guia, mesmo quando o mundo tenta confundir. São Kono, que conhece o valor do pouco e o poder do muito quando abençoado por Deus, intercede para que minha casa conheça fartura, minha mesa seja sempre farta, meus bolsos não conheçam mais a escassez, e meu futuro seja sustentado por bases firmes. Que eu possa prover o que for necessário sem limitações, ajudar quando for chamado, e viver com liberdade real, sem medo de faltar, sem medo de perder, sem culpa por conquistar. Agradeço desde já pela ação invisível que já se manifesta em meu favor. Agradeço por cada caminho que se abre, por cada valor que começa a surgir, por cada oportunidade que se desenha. Agradeço pela clareza que me será dada, pela sabedoria que começa a agir em minha mente e pelas escolhas certeiras que virão. Que esta oração não apenas suba, mas permaneça diante de Deus, sustentando os próximos passos da minha história. Santíssima Virgem Maria, Senhora desatadora dos nós, recorro à tua presença com humildade e sinceridade. É chamada por aqueles que, em meio às limitações da vida, buscam auxílio que transcenda o visível, que ultrapasse as possibilidades humanas e que toque, com teu cuidado, aquilo que está travado e que impede a fluidez necessária para seguir em paz. A ti, que conhece os mistérios que escondem as causas mais profundas dos bloqueios que afetam a vida, venho pedir tua intercessão diante do Deus eterno, justo e misericordioso, para que o caminho que me conduza a uma realidade mais estável e próspera se manifeste com nitidez e constância. Sabes da responsabilidade que pesa sobre quem vive sob o chamado da providência material. Sabes que há dias em que a incerteza domina os pensamentos, em que os planos se desfazem diante de imprevistos, e em que mesmo a mais clara intenção de agir corretamente se choca com a limitação dos recursos. Sabes das dúvidas que surgem quando se busca a decisão certa, da hesitação que aparece no momento de investir, de aceitar uma proposta, de confiar numa ideia ou numa oportunidade. Sabes da angústia de quem já viu portas se fecharem, acordos não se cumprirem, promessas caírem no vazio e chances evaporarem. Diante disso, peço que teus olhos vejam o que os meus não alcançam, que tuas mãos atuem onde as minhas não chegam e que teu coração se conecte com o propósito mais profundo do meu. Quero sabedoria para compreender os sinais que surgirem. Quero consciência no uso de tudo aquilo que for confiado a mim. Quero lucidez para administrar, organizar, preservar e multiplicar cada recurso. Que os bens que já possuo sejam bem cuidados, que o dinheiro que me alcançar seja valorizado e direcionado com inteligência, e que novas possibilidades apareçam diante de mim com clareza e propósito. Intercede junto a Deus, Mãe querida, para que a sorte me acompanhe nos momentos decisivos. Que meu nome seja lembrado com simpatia onde isso for necessário. Que as pessoas certas cruzem meu caminho no tempo exato. Que as oportunidades mais adequadas se apresentem de maneira clara, sem disfarces, e que o que me cabe chegue sem ruídos, sem atrasos, sem disputas. Que a sorte me beneficie em cada escolha feita, em cada passo dado,
em cada encontro marcado. Que São Cono esteja ao teu lado nessa súplica, pois sua fama como intercessor daqueles que precisam de melhora imediata em suas condições financeiras se espalha até os dias de hoje. Que esse santo, simples e fiel, esteja presente junto a mim na busca por sabedoria duradoura e oportunidades eficazes. Que sua memória me inspire a caminhar com serenidade, mesmo diante dos desafios, e a manter o pensamento alinhado com os objetivos que desejo alcançar. Que sua intercessão me favoreça em sorteios, negociações, vendas, compras e qualquer outra situação onde o acaso possa atuar em meu favor. Não desejo conquistas vazias, nem ganhos rápidos que escapem tão ligeiros quanto chegam. Desejo o que é durável, o que se constrói com paciência, o que se preserva com inteligência. Desejo ver minha vida financeira se estabilizar de maneira segura, ser capaz de manter o que for adquirido, ampliar o que for possível e cuidar do que já faz parte da minha realidade. Que o que entrar em minha casa seja sinal de provisão e não de ilusão. Que o que se acumular em minha conta não sirva para ostentação, mas para segurança e tranquilidade. Que haja equilíbrio entre entrada e saída, entre ganho e despesa, entre necessidade e desejo. Que eu saiba distinguir o que vale a pena do que apenas distrai. Que não haja mais desperdícios, que nenhuma decisão mal calculada cause prejuízos. Que o entusiasmo nunca ultrapasse a lógica, e que o medo nunca paralise as possibilidades. Que as propostas que chegarem a mim sejam analisadas com calma e decisão. Que meu olhar esteja treinado para reconhecer o que pode ser rentável e o que deve ser evitado. Que minhas mãos estejam prontas para executar o que for necessário com agilidade e cuidado. Peço também proteção contra toda tentativa de me tirar aquilo que for conquistado com justiça. Que pessoas mal intencionadas não encontrem espaço ao meu redor. Que palavras enganosas não tenham poder de me desviar do caminho certo. Que o mal, por mais disfarçado que se apresente, seja detectado antes de causar dano. Que os contratos, alianças, parcerias e investimentos estejam cercados por tua intercessão, e que cada decisão seja tomada com sabedoria que vem do alto. Que o dinheiro não falte, que ele se multiplique com equilíbrio e traga, junto a si, possibilidades reais de progresso. Que os bens que forem adquiridos não sejam motivo de inquietação, mas sinal de que a providência de Deus atua por meio da organização, do trabalho e da fé. Que eu saiba usar os recursos para resolver pendências, para investir com prudência, para garantir o necessário, para sustentar projetos e para viver com tranquilidade. Que o lucro venha acompanhado de paz. Não peço milagres sem caminho. Peço oportunidades onde haja espaço para decisão. Peço inteligência para escolher e sorte para que, na hora exata, as portas certas se abram com precisão. Que os olhos do mundo me vejam com respeito. Que a sorte haja mesmo quando os cálculos não favorecem. Que minha presença traga boa impressão, que minha palavra inspire confiança, que minha imagem comunique credibilidade. Virgem Maria, Senhora que desfaz com delicadeza os nós mais antigos, sei que conheces cada detalhe da minha vida. Sabes onde as escolhas passadas me desviaram e onde as limitações me impediram de avançar. Mas também sabes que um novo tempo pode ser construído quando se tem olhar voltado para o alto. Por isso, coloco agora diante de ti minha realidade financeira, meu futuro material, meu presente cheio de decisões. Intercede para que aquilo que parecia travado comece a se mover. Que o que estava retido seja liberado. Que o que estava esquecido volte ao meu favor. Que o que estava oculto venha à tona. Que o que me pertence me alcance. Que minha vida reflita sabedoria, prosperidade, estabilidade e paz. Que São Cono, intercessor dos que buscam sair do aperto, esteja comigo em cada momento onde for necessário ter coragem para decidir e audácia para tentar. Que eu não seja negligente, mas também não seja precipitado. Que saiba esperar quando for prudente e avançar quando for oportuno. Que cada resultado traga alegria e cada meta alcançada se transforme em base sólida para o que vier adiante. Agradeço por saber que esta oração já encontra ressonância nos céus. Agradeço pela certeza de que não estou só.
Agradeço por cada pequena vitória que já abre caminho para as maiores. Agradeço por saber que a sabedoria me acompanha e que a sorte me segue. Agradeço por saber que minha vida não está à deriva, mas sob os olhos atentos da mãe que sabe desfazer tudo aquilo que impede um filho de viver em paz. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor, que assim seja, hoje e sempre. Amém.